Bom dia a todos, Mineia, Ana Rita, Dia. bom dia. Bom dia. Quem nos acompanha, muito obrigado. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje falaremos com a Ana Rita e com a Mineia Fantin sobre estratégias para combater boatos e desinformação. Vou apresentar rapidamente aqui elas, mas depois elas podem falar por elas, né? Mineia é jornalista e fez mestrado em divulgação científica pela Unicamp. Também atuou na tradução do manual Contra a Desmistificação, não é isso? Exatamente, Daniel, é isso mesmo. Obrigada pelo espaço. E faltou alguma coisa de eu dizer sobre você? Bom, Daniel, eu estou trabalhando com divulgação científica, né, desde que eu concluí o mestrado na Unicamp. E além do manual da desmistificação, acho que tem também o manual das teorias da conspiração, que nós traduzimos antes do manual da desmistificação e também entra nessa linha, né? Uhum. Maravilha. E também a Ana Rita Cunha, que ela é chefe de reportagem do jornal da Agência de Checagem aos Fatos, né? Eu costumeiramente falo jornal. E também é jornalista formada pela Universidade de Brasília e a Universidade de Rennes. Ana, faltou alguma coisa de eu te apresentar? Então, só falar que antes, enfim, eu sou chefe de reportagem agora, mas eu trabalhava antes como repórter, cobrindo aí esse mundo da desinformação há pelo menos 3 anos. Uhum. Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai depois mandar por e-mail um link para quem nos acompanha, os participantes, para responder uma pesquisa. Então, já estou avisando agora que eu esqueço até o final, então já falo de antemão. Então, para começar, eu queria perguntar para a Ana como funciona na Agência dos Fatos a partir do momento que vocês identificam uma desinformação. Eu sei que vocês têm os bots, têm os canais por WhatsApp pelos quais vocês se comunicam com a audiência. E aí chegou uma mensagem para vocês. Como é que funciona? Qual que é o primeiro ato ali? Acho que nesse processo de saber o que a gente vai checar, já tem... a gente dá que uma das preocupações que a gente tem inicialmente, que é justamente não amplificar, né? Então, acho que o processo de seleção também é importante para entender que tem muitos absurdos que circulam nas redes sociais, mas tem absurdos que estão circulando só em grupos muito pequenos. A gente tem essa preocupação que já é, enfim, bem documentada pela psicologia, de que essa coisa de você ver muitas vezes um discurso dá uma sensação de que ele é verdade, então a gente tem esse cuidado de não acabar amplificando, fazendo com que o discurso pareça verdade, em vez de contribuir para combater. Então, já tem esse primeiro filtro, né? Não é tudo que a gente recebe que a gente checa, e não é tudo que está circulando nas redes sociais que a gente checa, porque justamente entender o que está em bolhas muito pequenas, E, claro, como qualquer veículo jornalístico, a gente tem algumas coisas que a gente prioriza. Então, a gente prioriza, por exemplo, questões que afetam a saúde pública mais do que um boato sobre a vida pessoal de uma pessoa famosa, por exemplo. Do nosso perfil, da nossa linha editorial, a gente vê isso como mais prioritário de checar, né? Mas, enfim, chegou a checar, decidimos, vamos checar este conteúdo. O primeiro passo é tentar entender da onde vem essa história. Se a gente, não necessariamente a gente consegue descobrir quem começou a disseminar, a pessoa, o paciente zero, mas a gente tenta entender o que é, em que contexto que aquilo está inserido. Porque uma das coisas que a gente tenta quando a gente faz a checagem é escrever para as pessoas que tenderiam a acreditar naquela desinformação. Então é muito importante saber o contexto em que aquela desinformação foi criado, porque talvez tem outros subtextos aí que não estão na peça desinformativa que também tem que estar na checagem. Então, o primeiro processo é esse, entender de onde que está localizada aquela desinformação, que pessoas que estão circulando aquilo, em que contexto. E aí, quer dizer, em contexto aquela mensagem, né, que a gente não tem certeza, tem cara de desinformação, parece um conteúdo, mas a gente não tem certeza ainda. E aí, depois que a gente entende melhor isso, a gente vai atrás para entender se aquilo é um conteúdo distorcido, se é falso, né?
Agora, por exemplo, a gente tem um fenômeno, a gente começou a ver circular notícias antigas de março do ano passado, circulando como se fossem agora. Então, às vezes não é um conteúdo falso, mas é um conteúdo descontextualizado. Aí isso é um pouco mais fácil de checar, mas às vezes são. Agora tem proliferado na pandemia desinformação que misturam dados científicos com conceitos muito complexos, e aí isso já exige um outro esforço de checagem, que é procurar especialista, que é ver quem sabe entender quem entende daquele assunto para falar. Então, esse processo de fazer a checagem mesmo, ele depende do tipo de desinformação que a gente está checando. Uma desinformação que é só uma informação tirada do contexto, ela é muito mais fácil, porque você acha a informação original, entende qual é o contexto e localiza para o leitor. Quando é uma desinformação que é uma mistura de conceitos científicos, principalmente de vídeo, que acho que é o mais difícil de checar, porque às vezes as pessoas misturam várias coisas, são conteúdos longos, e aí você tem que explicar sobre RNA e sobre epidemia de ebola na África subsaariana, sabe? Então, desinformações diferentes exigem também, são mais ou menos complexas ou mais ou menos complicadas de serem checadas. Mas é isso, o mais importante é fazer para checar, é entender quem é a fonte que é mais qualificada para localizar aquela informação, para definir se ela está sendo usada de forma errada ou distorcida, e explicar isso para o leitor, tipo, esse processo, que aí também é um processo importante, que é que ele entenda que não é que a gente chegou lá e achou, isso aqui tem cara de falso. Não, tem um método, que como todo método que pode estar sujeito a gente ter aplicado o método de forma errada, mas acho que quando o método é claro, é até mais fácil a gente perceber onde foi que a gente errou e corrigir mais para frente. Então é isso. Eu falei, Maravilha. desculpa. Mas eu imagino que se a gente for por cada tipo de mensagem, cada uma vai requerer uma estratégia diferente. E agora, indo para a Mineia, eu sei que você não é autora, Mineia, você participou da tradução junto com a Daiane Machado, do Manual de Desmistificação, e teve uma coisa que eu achei muito interessante ali, que ele diz, em determinado momento, que uma das possíveis estratégias é chamada de inoculação, né? Que é como se você preparasse determinados grupos de pessoas, deixasse esse grupo de pessoas ciente de que ele pode receber alguma desinformação, algum boato, alguma mentira. Então, Minéia, Exatamente. por favor, você podia dar uma luz para a gente com o que seria essa inoculação, essa estratégia para combater a desinformação? Com certeza. Daniel, o manual vai falar bastante sobre evitar que uma desinformação ela crie raízes, né? Por quê? Porque uma desinformação, muitas vezes um boato pode ser corrigido, mas aquela desinformação vai continuar funcionando, vai continuar influenciando no modo que uma pessoa pensa em um outro contexto, né? Então, se aquela desinformação tiver aplicada em outro contexto, a chance de a pessoa voltar a consumir e voltar a acreditar naquele boato é muito alta. E é daí que vem a importância da inoculação ou da pré-desmistificação, que os autores vão chamar, né? Que é essa técnica, justamente, de você explicar estratégias de argumentação que são manipuladoras e que podem ser enganosas, numa tentativa, talvez, de alertar mesmo, né? E de produzir uma espécie de generalização, para que a pessoa possa ficar atenta não só àquela desinformação, aquele boato que está sendo corrigido ali, mas que para que ela possa aplicar em outros contextos também e, de repente, por si só, conseguir identificar uma desinformação, fazer talvez até uma correção no ambiente ali em que ela está inserida, né? E então seria mais nesse sentido, para você começar a criar uma leitura mais crítica da mídia, né? E impedir uma exposição posterior da pessoa a uma desinformação. E eu achei muito interessante o que a Ana comentou sobre esse filtro, né, das agências de checagem quando corrigir um boato.
Tem alguns autores de divulgação científica que estão até usando um termo para definir isso, que é o tipping point, que é justamente saber quando essa desinformação saiu de um nicho restrito e começou a circular com velocidade, ou cruzar para plataformas, né, para se espalhar. E aliado ao tipping point, eu cheguei nisso para dizer que eu acho que as agências de checagem, elas desempenham um papel muito importante, inclusive na inoculação, porque a partir do momento que você desmistifica, você está, de certa forma, também exercendo a inoculação, porque você está alfabetizando mediaticamente aquele leitor, né? Quem está consumindo essa checagem e para quem está chegando. E acho que é isso. Esse é o contexto da inoculação. Perfeito. Miné, só para a gente ficar num exemplo aqui, me corrija se eu estiver errado, do que seria explicar de antemão como funciona para que a pessoa possa aplicar essa metodologia, penso eu que uma coisa básica seria verificar a fonte, né? Sei lá, diário não sei da onde, jornal da cidade. Com certeza. A fonte e também a gente fala bastante em fazer uma leitura lateral, né? Então, você conferir aquilo que você está consumindo, não naquele veículo apenas, ou naquela postagem, mas você fazer uma leitura lateral, buscar outros veículos, buscar aquela informação em outros lugares, para ver se você confirma ou não, né? Então, você consumir também uma discussão a respeito daquilo, e não uma postagem única, ou uma notícia única. Aí você acaba ficando um pouco mais blindado, né, no consumo de desinformação. Entendi. A gente já vai voltar para esse ponto da inoculação, que a gente recebeu duas perguntas aqui, uma exatamente sobre a inoculação e outra do Matheus Felipe Barbosa, que aí eu vou começar pela Ana para a gente fazer um revezamento, dar tempo de tomar uma água, né? Que é o seguinte, vou ler como ele mandou aqui. E quando a pessoa sabe que é uma falsificação, mas fica conivente àquilo. Isso acontece muito na minha família. Ou seja, imagino quando a pessoa recebe uma mentira e mesmo assim sabe que é uma mentira e aceita. Uhum. Como agir nessa situação? Vamos começar pela Ana, por favor, Ana. Como que os fatos sugeriria uma possível abordagem? É uma pergunta difícil mesmo. Porque a gente tinha quando a gente olhava nos fatos antes da pandemia, a gente falava que tinha uma divisão interessante de notícia, que era, a gente tinha as notícias, a desinformação política e a desinformação de saúde. E era muito interessante porque a desinformação política, ela sempre estava em bolhas, né? As pessoas, mesmo quando a gente desmentia uma desinformação política, que era contra, e é isso independente de que matriz, enfim, lado político você estivesse, se era contra o político que você gostava ou e tal, as pessoas eram sempre, tem essa coisa meio condescendente, né? De tipo, não é verdade, mas poderia ser, assim, sempre tinha uma dúvida se a gente tinha investigado o suficiente e tal. E as checagens de saúde não tinham essa questão, né? Elas tinham um potencial de disseminação muito maior, porque justamente elas não têm um lado, então todo mundo disseminava, não ficava fechado numa bolha de esquerda ou de direita, né? Ela atravessava bolhas, mas quando você desmentia, não tinha essa paixão por defender, sei lá, furar o dedo para prevenir ataque cardíaco, não tinha essa paixão de dizer não, mas tem que furar mesmo. As pessoas falavam, nossa, eu achei que era verdade, não é, beleza. Com a pandemia e com a politização da questão da saúde, isso sobrepôs o que era o comportamento de desinformação de política em desinformação de saúde, o que eu acho que é muito complicado, porque de repente você acreditar ou defender algumas coisas passou a ser uma defesa de um lado político, né? Assim, e aí envolve essa questão da paixão. Então, eu acho que como envolve paixões, eu acho que a melhor recomendação é você não também não parecer uma pessoa apaixonada também, porque senão vai ficar uma disputa de paixões, né?
Tipo, eu gosto de tal político, eu gosto do Bolsonaro, ele fala que não é para usar máscara, então não usar máscara é um gesto político, né? Então, eu acho que você tem que tentar tirar dessa seara das paixões. Então, acho que a minha recomendação é não agir apaixonadamente também, porque senão... E eu entendo as pessoas que agem também, né? Porque é muito ruim você ter um monte de evidência provando que a máscara é eficaz para conter a disseminação do vírus, e uma pessoa que fala que, não vou usar máscara, dá uma revolta, assim, não é possível. Mas acho que se você, assim, você pode até se revoltar, mas isso não vai resolver, você não vai conseguir estabelecer o diálogo com aquela pessoa, porque vai ficar uma disputa de paixões. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, sabe? Vai ficar aquela disputa de diva pop, assim, tipo, Taylor Swift e Beyoncé, sei lá. Então você tem que tirar dessa seara, eu acho que tem que. E aí esse é difícil, porque a gente também tem que se desapaixonar e tentar. Se você quer estabelecer um diálogo com aquela pessoa e tentar convencê-la de que, sei lá, usar máscara e tal, acho que você não pode tratar isso como uma paixão. E eu acho que essa é a saída. Tentar falar, nossa, mas será que todo mundo está falando sobre esse assunto? Você viu esse vídeo aqui que mostra saindo a pessoa espirrando com a máscara? Olha só que legal. Enfim, acho que tem que tentar estou citando exemplo de máscara, mas pode ser qualquer outra história. Acho que você tem que sair, não entrar apaixonadamente nesse debate. No Manual das Teorias da Conspiração, a gente aborda bastante. A gente aborda não, né? Os autores abordaram, nós traduzimos. Mas é muito falado justamente sobre isso. Muitas vezes, quando você parte para uma estratégia de ataque para aquela desinformação, aquilo não vai fazer com que a pessoa que está compartilhando ou que está consumindo pare de acreditar naquele boato. Provavelmente vai fazer com que a pessoa não fale mais sobre aquele boato com você. Apenas isso, né? Mas não vai tirar a desinformação, não vai desmentir o boato para aquela pessoa. Então, acho que realmente trabalhar com uma linguagem inclusiva, evitar uma estigmação é muito importante, porque senão a gente só vai aumentar a polarização, né, dos grupos. Agora, com relação a falar ou não falar alguma coisa, deixar passar ou né, tentar corrigir, eu acho que é importante, sempre que possível, dizer algo. No manual da desmistificação, eles colocam também isso como dica. Se você vir algo, diga algo, né? Então, porque aí a gente cria, por exemplo, uma correção observacional até. Você vê uma pessoa sendo corrigida, pode levar você a ter uma atitude mais precisa com relação a um boato, a alguma informação que você vê na internet. Senão a gente cria uma espiral de silêncio também, e ninguém vai falando nada, ninguém vai fazendo nada, enfim. E é assim que o boato e a desinformação vão espalhando, né? E só um micro complemento. Claro, fica à vontade. Não, eu acho que também até essa coisa de como corrigir, acho que a gente pode escolher meios diferentes de, tipo, às vezes você pode comentar porque a pessoa não tá alerta, compartilhou aquilo, mesmo que seja apaixonadamente, mesmo se alertou que aquilo é completamente falso e tal. Você pode falar, eu acho que essa informação é falsa. E se você quiser fazer um debate mais acalorado, talvez não abertamente, assim, para a pessoa não se sentir coagida. Eu acho que você usar, sei lá, comentário no post no Twitter, talvez é melhor. Manda uma DM também. Eu acho que é legal alertar publicamente, mas não iniciar, em geral, esses debates assim, em público, talvez não seja muito, dependendo da pessoa, sei lá, você brigar com a sua tia nas mensagens do Facebook, talvez não seja muito, não ajude muito, ela vai ficar constrangida e é o que a mulher falou, talvez ela pare só de falar com você sobre aquele assunto e ela vai perder um ponto de contato que poderia trazer, diversificar as fontes de informação dela, assim. É a estratégia do ataque, né? Isso a gente recebeu mais algumas perguntas aqui, mas já eu vou para elas, só para a gente ficar nesse assunto antes. Isso me lembrou um caso recentemente, acho que foi essa semana, enfim, não faz mais de uma semana. Uma pessoa veio no Twitter, se não me engano, falando mais uma vez que a familiar passou mal. Estou explicando aqui por linhas mais ou menos como me lembro, né?
que o familiar passou mal e colocaram como Covid na causa-morte, mas não foi Covid. E um jornalista, não me lembro exatamente quem, acho que do Estadão, foi questionar, pedindo informação, e a pessoa não retornou, não quis, por DM, ou seja, no privado, não quis expor, explicar melhor o caso. É o caso nesse caso foi um jornalista só, ele não foi pelo veículo, né? Mas seria correto um veículo entrar nesse tipo de engajamento com a audiência, com o leitor, de questioná-lo, de pedir por comprovação ou mais informação? Questionar o leitor, Daniel? No caso eu estou trazendo uma situação que ocorreu. Foi um jornalista questionando uma outra pessoa, não foi no contexto de uma matéria, foi nas redes sociais. E ele pedia por mais dados, ele queria mais informação, ele queria checar aquilo. E ele foi e mandou no reply, ou seja, estava público para todo mundo ler. Então, minha dúvida é, se eu sou um jornalista e publiquei uma matéria, ou se eu estou num veículo, recebo um determinado questionamento, que eu quero checar, porque pode ser interessante, pode virar alguma matéria, eu devo fazer esse tipo de engajamento de forma pública, entendeu? Se isso seria meio que uma estratégia de ataque, ou se eu devo tentar encontrá-lo de outra maneira, no privado, por exemplo. Bom, eu, enquanto jornalista, eu não faria publicamente. Eu acho que pode caracterizar como uma estratégia de ataque, sim. Inclusive, eu acho interessante a gente falar que sempre que a gente vai fazer uma correção, toda correção ela vai reforçar um quadro retórico, né? Então, acho interessante a gente escolher os tópicos que a gente vai discutir. Por exemplo, muitas vezes pode ser mais válido você abordar a eficácia, a segurança, o sucesso de uma vacina do que tentar desmistificar um mito sobre vacina, porque aí pode abrir espaço para outros mitos, enfim, virar uma corrente. E eu acho que quando você talvez faz esse movimento público, como essa pergunta, né, por mais dados, eu acho que talvez possa abrir mais espaço para mais desinformação circular ali. Então, eu iria pela via do especialista e aí depois publicaria aquele conteúdo. E, Ana, o Aos Fatos, ele recebe, né? Ele não vai... Como é que funciona essa parte? Ele vê alguma coisa na internet e vai atrás ou Não, ele a recebe? gente faz, a gente vai contra. Assim, porque redes sociais é aquela coisa, o que está circulando nas redes, né? A gente sempre tem uma visão do que do nosso feed, do que o algoritmo está passando ali. Então é sempre difícil olhar de cima para as redes sociais, né? Tipo, falar, não, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Então a gente é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vai montando pecinhas de várias formas. Então, tem tanto o que os leitores mandam, a gente tem o canal de WhatsApp, tem e-mail, tem as nossas redes sociais. Então, isso é uma parte de que a gente recebe. E a gente tem o Radar, que é um projeto que também monitora conteúdos de baixa qualidade, que também ajuda a entender, também encontrar atores e tal. E a gente tem a nossa busca ativa por desinformação, em que a gente usa ferramentas de monitoramento de redes para conseguir entender o que está circulando. Assim. Isso não é assim, às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa e tem que ir atrás depois, mas é complicado mesmo, porque você não tem como olhar de cima as redes sociais. Você vai e principalmente aplicativos de mensagem que funcionam como redes sociais, né? Como o WhatsApp, assim. O WhatsApp é uma caixa preta, assim, que você recebe do leitor, mas quantos pedidos do leitor são suficientes para você saber se aquele negócio está circulando mesmo, ou se é só uma invenção do grupo de futebol daquela pessoa. Porque você não tem como saber quantas vezes uma mensagem foi compartilhada no WhatsApp. O que você consegue saber é se ela foi muito compartilhada e vem aquela mensagenzinha de muito encaminhada, mas isso também é um universo muito pequeno, né? De Que é compartilhamento. muito Então, encaminhada, né? eu acho que eu não lembro agora o número, mas é uma centena de compartilhamentos, se eu não me engano, para o WhatsApp aparecer aquela mensagem.
Mas não é uma coisa, não é tipo, foi muito encaminhado 1 milhão de vezes. Tipo, aparece aquilo para uma mensagem que foi encaminhada milhões de vezes e para uma mensagem que foi encaminhada uma centena de vezes. Assim. Você não sabe o quão grande está aquilo. Então a gente vai complementando, assim, o que a gente recebeu no WhatsApp, daí a gente olha em outras redes sociais, usa ferramentas tipo CrowdTangle e tal, TweetDeck, para tentar entender o que está acontecendo. Assim. Porque esse tipping point, você saber em que momento. Isso é sempre um desafio de checagem, né? De saber o que momento checar e quando você não vai estar checando tarde demais, o boato já se espalhou demais e até chegar a checagem vai demorar, ou quando você conseguiu checar a tempo do boato não se espalhar, né? Assim, então é complexo mesmo, mas a gente são as duas pontas, recebe e faz uma busca ativa para ir montando esse quebra-cabeça para entender o que está circulando nas redes sociais. Perfeito. Então, esse tipping point, esse ponto de virada não é algo, uma pedra, sei lá, 100 compartilhamentos, 1000 compartilhamentos, e aí vocês passam a checar algo que vai de caso para caso, né? E vai de rede para rede, né? Tipo, Sim. dentro do Facebook, às vezes você, sei lá, você tem vários posts, você não tem um post gigante de 50 mil compartilhamentos, mas você tem vários posts de 100 compartilhamentos em vários grupos diferentes. Então, talvez aquilo somando, talvez não dê tanto quanto um post grandão de 70 mil, mas você viu que aquilo está espalhado, que você tem grupos diferentes, comunidades diferentes que estão compartilhando aquela mesma desinformação. Então, os critérios, a gente usa compartilhamento, é um critério importante, e ele depende de rede para rede. Um número de compartilhamentos alto no Facebook não é a mesma coisa que no Twitter, que não é a mesma coisa que no Instagram, que não tem compartilhamento, visualização ou interações, né, like e tal. E tem essa coisa da disseminação também. Às vezes você não tem um post enorme que tem 200 mil compartilhamentos, mas você percebe que tem vários compartilhamentos em vários grupos diferentes e aí você fala, não, isso aqui já atravessou, não tá só numa região só, não tá... E aí a gente usa, tem os critérios mais objetivos, que é o número de compartilhamento em cada rede, mas tem alguns critérios subjetivos que é de entender o quão grande está circulando aquilo. Assim. Entendi. Quão diversificada é a circulação. Uhum. Gente, eu estou devendo algumas respostas aqui a algumas perguntas que a gente recebeu. Então, a gente vai pelos temas aqui das perguntas, vai ser quase uma revisão do que a gente falou nessa meia hora. Vou começar aqui e a gente vai voltar para a parte das estratégias que a gente estava falando, do WhatsApp, principalmente. A Mariana Ox, desculpa se eu pronunciei errado o seu sobrenome, ela diz o seguinte: olá, sou coordenadora do programa Educamídia. Obrigado pela discussão. Esse conceito de inoculação é o que está por trás da educação midiática, ou seja, a formação de leitores mais cautelosos e conscientes. Ela diz: temos trabalhado com a formação de educadores, mas que estratégia podemos usar para alcançar o público em geral, fora do contexto escolar? Acho que essa é mais para a Mineia. Mineia, como é que a gente pode pensar uma possível estratégia que não seja só os educadores, eles, os alunos, mas algo mais amplo? Uhum. Daniel, acho que primeiro ponto a ser destacado e até mesmo reforçado é aquela questão que a gente comentou de mobilizar os usuários para que eles possam responder rapidamente quando eles virem uma desinformação por meio de um compartilhamento de fato, por meio de um compartilhamento de uma correção, aquela máxima do se você vir alguma coisa, diga alguma coisa, né? No manual, os autores propõem vamos dizer assim, três ou quatro componentes que podem tornar uma desmistificação bem-sucedida, né? Então, não é uma fórmula, mas eles sugerem que quando você fizer uma correção em redes sociais, quando você estiver lidando com o público em geral, você começar essa desmistificação apresentando o fato, ou seja, já mencionando a verdade logo no começo, de uma forma simples, de uma forma acessível,
não só para aquela pessoa, mas para outros que possam estar lendo também. Você alertar sobre o mito logo em seguida, falar sobre a desinformação e avisar que aquele mito está circulando, mas mencionar apenas uma vez, para a gente não cair também, não correr o risco de cair naquela questão da amplificação, né? De uma desinformação que pega por repetição. Depois tentar explicar a falácia que está envolvida naquela desinformação. Então, a forma como aquele mito tenta te enganar, comparando a correção com a informação errada, aí já com uma técnica de inoculação mesmo, para você poder pensar numa desinformação futura que com a qual você possa se deparar. Então, assim, explicar por que aquela informação errada foi considerada correta no início, por que ficou claro que aquela informação estava errada, né? E por que a explicação alternativa está correta. E aí, por fim, eles vão sugerir o reforçamento do fato, você voltar a reforçar qual é a verdade, para que isso seja a última coisa que a pessoa vai ouvir, né? Para fechar, assim, esse círculo da correção. Mas, em geral, para o público geral, o que eu diria incentivar mesmo as pessoas a fazerem uma leitura crítica de uma informação, sugerir que a pessoa desacelere e processe a informação, porque a gente está num momento em que a gente recebe uma chuva, né, de informação o tempo todo, então fica difícil processar tudo isso. Ter cuidado com a fonte da informação, considerar de onde aquilo está vindo, verificar antes de compartilhar, tentar fazer aquela leitura lateral que eu disse antes. E já tem muitos sites, como o Twitter, por exemplo, que estão publicando aqueles avisos prévios, né? Essa informação não é checada, pode ter conteúdo falso aqui. Então, isso também acho importante para alcançar o público, né? Destacar essa possibilidade de a pessoa estar sendo exposta a uma desinformação. Acho que é isso. Então, essa estratégia de inoculação pega um exemplo de desinformação e prepara para outras que possa vir, né? Exatamente. Geralmente é por exemplo mesmo. Tá, entendi. E você falou agora dos avisos das redes sociais, né? E aqui o Renil Foster, ele diz o seguinte: apesar do WhatsApp ser um meio de comunicação pessoal, é uma das principais fontes de propagação de fake news. Não seria prudente incluir maneiras de denunciar o conteúdo falso no próprio aplicativo, a fim de evitar compartilhamento até a checagem? Olha, eu acho que seria uma coisa interessante. Porém, o WhatsApp ele tem uma característica diferente do Twitter, por exemplo, né? O Twitter tá público ali o que a pessoa está tweetando, e no WhatsApp é privado, né? Ou em grupo, no máximo. Uhum. E acho que fica mais difícil esse rastreamento, esse aviso. Mas, com certeza, acho que seria interessante, assim. Não sei o que a Ana pensa sobre isso. Não, o WhatsApp tem uma ferramenta de denúncia. Você pode denunciar conteúdo falso. Mas aí tem um pequeno detalhe, que é quando você denuncia, você autoriza o WhatsApp a ver suas conversas com a pessoa que você está denunciando como... Você não consegue denunciar uma mensagem, você consegue denunciar uma... eu vou me corrigir, que você não denuncia uma mensagem, você denuncia a pessoa que compartilha desinformação. Você pode denunciar alguém por compartilhar desinformação. No nosso site tem até um manual, tem uma parte lá de manuais, tem um manual de como denunciar conteúdo desinformativo. E aí eu acho que o único problema é que o WhatsApp pede autorização para ver a sua conversa com a pessoa, e aí, enfim, às vezes você pode ter conversado questões privadas que você não queira que o WhatsApp saiba, e você vai estar autorizando a descriptografar aquela conversa, enfim. E aí eu não sei se eu acho uma forma um pouco invasiva de você denunciar um conteúdo, mas sempre essa coisa de denunciar um conteúdo falso, sempre é sempre uma questão complicada, porque você também tem sempre que pensar que na internet tem as pessoas que são os trolls, né? Assim, que também podem usar essas ferramentas de denúncia e tal para tentar derrubar desafetos. Então, as redes têm que criar também esses instrumentos para que isso não seja usado. Então, essa foi a alternativa do WhatsApp. Não sei se é a melhor alternativa, não. Eu acho, assim, um pouco invasiva, mas é a que existe, né?
Mas todas as redes sociais têm alguma forma de denunciar conteúdo enganoso. O Twitter não tem a opção para denunciar conteúdo falso mesmo, mas você pode. Eles estão querendo implementar agora esses checadores, checagem colaborativa, as pessoas checarem os conteúdos, mas por enquanto você não consegue denunciar, mas você pode denunciar por umas vias meio assim, paralelas, assim, de que aquele conteúdo é enganoso, é um golpe, enfim. E sempre Mas tem o link com as agências mesmo também, né? eu acho que essa coisa de colocar os avisos é interessante porque uma das questões que as redes sociais criaram é que você não tem mais, diferente de um jornal, que você tem hierarquia de conteúdo e tal, nas redes sociais não tem, né? Hierarquia, você não. A rede social tira o contexto e isso favorece a desinformação, né? Quando você está lendo uma informação no jornal, você sabe quem é que está falando, que aquilo é um jornal, que aquele jornal tem uma linha editorial. Quando você ouve uma notícia no rádio, você sabe que quando você lê um livro, você entende. Quando você está na rede social, é tudo do mesmo. É tudo o conteúdo de um jornal, o conteúdo de uma pessoa que é maliciosa, que quer desinformar, o conteúdo de uma pessoa que não sabe sobre aquele assunto, está falando sobre aquele assunto. Todos têm a mesma cara, né? Todos têm a mesma cara do mesmo post, o mesmo. Você não tem como olhar e falar, não, isso aqui tem cara de confiável, que era o que a gente fazia antes, né? Tudo tem a mesma cara, que é aquela cara de post padrão, né? Esses avisos eu acho que funcionam um pouco tanto para alertar, um pouco de que, olha só, tudo tem a mesma cara aqui, mas nem tudo é confiável, assim. Eu acho que é importante para ir criando a gente criando esse hábito de não é porque tudo parece igual que tudo é informação apurada com o mesmo rigor, de pessoas que estão falando com a propriedade, que têm experiência em acompanhar aquele assunto, enfim, né? Perfeito. Nessa linha ainda, Ana, acho que para a gente, para nós jornalistas, ou não só para jornalistas, mas quem tem o hábito de ler, consumir informação, da maneira que for, recebi uma pergunta nessa linha do Alexandre Rico, sobre fontes. Quem é jornalista sabe a diferença entre o site confiável e um que dissemina fake news. Mas para quem não é do meio, isso fica meio confuso. Como explicar que Aos Fatos é o site a confiar e não o site XYZ de fake news, onde a pessoa viu a desinformação? Como explicar, como mostrar que um site é confiável e outro não? Eu acho que se você pegar de 2016, que é quando eu comecei a acompanhar essa mudança de informação para cá, mudou muita coisa. Em 2016, você podia falar, o site que não é confiável, ele não tem. Quer dizer, isso continua valendo, mas que o site que não tem, você não sabe quem escreveu aquele site, você olha outras notícias que ele compartilha, e tem várias notícias que são aquelas clickbait, assim, notícias que são com manchetes chamativas, ele não tem um conteúdo específico que ele acompanha qualquer conteúdo chamativo, assim, né? Então, antes você olhava, entrava na home do site, você conseguia perceber que era um site desinformativo, ele não tinha informações e tal. Hoje, os sites de desinformação também se sofisticaram, né? Acho que à medida que as pessoas vão criando mais habilidade de reconhecer, também há uma sofisticação por parte da desinformação. Então, hoje você tem sites desinformativos que eles têm uma cara muito parecida com um jornal de verdade, assim, com um site de jornal de verdade. Se compara, enfim, site de jornal, principalmente jornal do interior, por exemplo, que tem menos, que tem o design gráfico mais blocado, assim, isso parece com qualquer site, assim, de um jornal menor, assim, então acho que está mais difícil. Uma das coisas que é importante, se você passa a usar um site como uma fonte de informação, acho que é esse ponto da leitura lateral, que a Mineia falou, que é acompanhar não só aquele site, mas diversificar as fontes de informação. E eu acho também um ponto que diferencia muito desinformadores de sites tradicionais, de fontes confiáveis, é como que elas lidam com o erro. Em geral, os desinformadores, e aí a gente tem a gente percebe isso muito claro, que como a gente marca, por conta da nossa parceria do Facebook, a gente marca
postagens e tal, em geral o que eles fazem muda o título, mas não muda a matéria, para poder no título não estar mais errado, mas não muda a matéria. Ou postam uma matéria dizendo que aquela matéria anterior estava errada, mas mantém aquela matéria anterior no ar, assim. Então, eu acho que se você passa a usar um site como informação, é importante observar como que ele lida com o erro, né? Veículos tradicionais ou fontes confiáveis, elas relatam que elas tiveram um erro, apagam aquele conteúdo, ou corrigem todo o conteúdo, muda, se for uma URL enganosa, vai mudar o URL, independente. Para desinformadores não é bom mudar o URL, porque você vai perder aqueles compartilhamentos, você vai perder clique, vai perder publicidade. Então, eu acho que é uma diferença, assim, é isso, como eles sofisticaram, as diferenças também, percebê-las exige mais atenção, né? Assim, continua valendo você olhar a cara do site, ver se ele não é um site que só publica informação que a gente chama de clickbait, que são aquelas manchetes chamativas. Ele publica uma manchete sobre vacina e também uma manchete sobre veja esse corpo destroçado saindo do carro. Se você olha e fala, não, ela só tem manchete chamativa de assuntos aleatórios só para as pessoas clicarem. E para ele ganhar dinheiro clicando, né? Com publicidade, quando as pessoas clicam. Vale olhar se você sabe quem fez aquele site. O site que não tem nenhuma informação de quem é que produziu aquele site, ele não é confiável, porque você não tem como ir atrás dessa pessoa. Então, você não tem nenhum contato, você não tem nenhuma fonte para você ir atrás dessa pessoa. Se tem um nome genérico, assim, site equipe X tudo. Então, eu acho que não é um site, eu não usaria esse site para me informar. Se eu não sei de onde vem essa informação, se eu não sei quem é o responsável, se eu não sei se essa pessoa existe, né? Assim, então, eu acho que continua sendo válido isso. À medida que vai se sofisticando, que você já tem site que tem nome da pessoa lá, que tem o contato, que ele não é só clickbait, que muitos sites agora desinformativos copiam conteúdo de jornais, então eles colocam a desinformação, mais um monte de notícia copiada de jornal, que ele não apurou. E aí eu acho que, inclusive, isso, se o site tem muito conteúdo copiado e as coisas que que são dele são super distorcidas, será que é confiável esse site? Também é um alerta. E é isso, como que esse site lida com erros? Se você viu uma informação errada e reportou, o que ele fez com isso? Ele não fez nada? Se você viu pessoas questionando uma informação que você descobriu que estava errada, esse site não mudou aquele link, talvez ele não seja confiável. Se ele erra muito e não corrige nunca, eu abandonaria, tiraria da minha dieta diária de informação. Assim. Perfeito. E Mineia, você pensando no manual, na sua área de atuação, especialmente no manual, eles dizem alguma coisa sobre a parte dos veículos? Porque, pelo que eu li do manual, ele não é exatamente para jornalismo, né? Ele fala de uma maneira geral. Ele diz alguma coisa sobre os veículos falsos, nesse sentido? Não, eles mencionam mais amplamente a questão da desinformação mesmo, mas não estratégias para jornalistas, né, ou para pessoas que estão consumindo o jornalismo. Mas, assim, o que eu diria nesse sentido, pensando na grande imprensa, que também comete erros e também abre caminhos para a desinformação entrar, né, eu acho que tem muito essa coisa do clickbait, que a Ana falou, acho que é muito importante resistir à tentação de usar o clickbait. Por quê? Porque o público nem sempre, por diversos motivos, vai ler mais do que a manchete, né? Então, uma manchete ambígua pode trazer desinformação. Acho que outra dica também é a questão do jornalismo declaratório, tentar evitar, né, reprodução de declaração mentirosa ou descontextualizada. Tipo, fulano diz que tal coisa, né? E aí, porque muitas vezes também não vai passar do título. Tem a questão do pré-print. Então, às vezes, o pesquisador, ele divulga um pré-resultado de uma pesquisa e a imprensa noticia como se fosse um resultado absoluto e 100% seguro. Aí lá na frente, por N motivos, na revisão por pares,
o artigo não passa, ou, enfim, a pesquisa é contestada, mas aí o que passou como verdade foi aquele pré-print que foi noticiado. Muitas vezes o público não vai ter acesso a essa correção, né? Então, acho que o cuidado de amplificar informações que sejam mais ou menos categóricas a partir de poucas evidências. Como se um estudo que foi recém-publicado, por exemplo, pudesse mudar o jogo no contexto da Covid, por exemplo, né? Então, acho que para os jornalistas seria para esse lado também o cuidado com os especialistas a serem consultados. Muitas vezes você vai convidar um especialista porque ele é famoso, porque ele tem disponibilidade, mas não porque ele tem talvez propriedade para falar sobre esse assunto. Enfim, tudo isso vai aumentando o círculo, né, da desinformação e dos boatos. Quando você, eu acho muito, desculpa, só complementar, eu acho que muito interessante, assim, que jornalistas também podem ajudar a alimentar a desinformação. A gente viu isso muito na pandemia. Quando a gente estava em junho, que a gente já tinha pesquisas falando que medicamentos não funcionavam, as pessoas compartilhavam manchetes de estudos in vitro que foram mancheteados pelos jornais sem falar que era estudo in vitro, sem ponderar sobre a quantidade, que falava assim, hidroxicloroquina matou 98% do coronavírus. Era essa a manchete, da ivermectina, né? Era hidroxicloroquina. Ivermectina mata 98% do coronavírus. Não dizia que era in vitro, não dizia que era uma pesquisa inicial, não dizia Exato. Que a quantidade que foi usada in vitro era uma quantidade que não pode ser usada em seres humanos. Então, nada disso estava na manchete. Não cabe tudo isso na manchete. Então, talvez não caiba noticiar dessa forma. Assim, não caiba noticiar como promessa uma coisa que é... E aí você tinha, exatamente, é uma doença nova, em que se testa todos os medicamentos que já tiveram na literatura alguma propriedade antiviral para você ver se serve para aquela doença. E você vai ter, in vitro, vários resultados promissores que não querem dizer que aquela droga serve para alguma coisa. Mas a gente, quando os jornalistas noticiaram assim, essas manchetes, o print da manchete, que aí é até pior, porque nem é o link que as pessoas compartilham mais, é o print daquela manchete. A pessoa não vai ter acesso ao texto inteiro, mas ela tem o print da manchete e ela tem a logo de um veículo que a gente fala que é confiável. E aí aquilo lá vai virar desinformação. Tipo, agora a gente vê... e aí isso é muito problemático, assim, porque... E aí até para os checadores é complicado de... Como que eu vou checar um veículo de comunicação? Assim, não dá para ficar, assim, eu não posso equiparar um veículo de comunicação a um site malicioso que é desinformador, porque não são a mesma coisa. Mas também quando um veículo usa de más práticas, assim, para fazer... usa da informação incompleta. Agora a gente está vendo muitos com vacina, tipo, casal morre depois de tomar a segunda dose da vacina. Exato. Mas eles estavam com coronavírus, pegaram o coronavírus no meio, entre uma dose e outra. Eles já tinham dado positivo. A vacina só, a janela de imunidade é só 2 semanas depois da segunda dose. E aí, mas aí fica o que vira isso? Que agora que a gente tem um movimento anti-vacina. É mais um print de uma manchete que prova que a vacina não funciona, que prova que a vacina mata, que é o que a interpretação que as pessoas fazem é essa, que a vacina mata. A vacina, a pessoa se você pega os comentários de reportagens como essa, assim, os prints que são compartilhados, olha só, a vacina fez o idoso pegar coronavírus. A gente já tem desdobramentos dessas histórias com relatos de pessoas que falam, realmente, meu pai pegou coronavírus depois que vacinou, essa vacina é que causa o coronavírus, eles não querem que o coronavírus acabe. E aí o jornalista reportou, ele pode sentar e falar, eu só reportei um fato. Mas ele reportou da forma mais desinformativa possível. Assim, ele realmente não tem nenhuma mentira ali. Realmente o casal tomou a segunda dose e morreu de Covid. Mas ao omitir as informações que localizam aquilo, você está deslegitimando a vacina e favorecendo desinformação sobre vacina. Assim. E o impacto que isso tem sobre as pessoas desenvolvendo uma imagem distorcida de ciência, ou na desconfiança que as pessoas começam a alimentar em instituições, em vacinas, o impacto disso é muito grande, né? Porque, como a Ana falou, aí você tem um veículo oficial mesmo até,
contribuindo para essa desinformação. Então, uma questão muito delicada. Muitas vezes o próprio jornalismo acaba alimentando mesmo esse círculo com essas práticas. Ele não está ali veiculando uma desinformação, como a Ana falou, está reportando um fato, mas a forma como aquilo está colocado acaba contribuindo para essa bola de neve, né? Uhum. Eu acho que a gente não pode ficar passivo, né? Acho que o jornalista, a gente não pode, vendo o que aconteceu na pandemia, acho que foi um grande aprendizado que a gente não pode só se esconder nessa história de que só estou reportando isso, então eu não falei nenhuma informação. Porque quando eu estava falando que sites se sofisticaram, a desinformação também se sofisticou nesse sentido de eu só não dou o contexto. Eu uso uma informação verdadeira, mas completamente fora de contexto. O nosso presidente faz muito isso, né? Ele fala assim, em 2015 faltavam leitos e não teve lockdown. Mas em 2015 não faltavam leitos por uma doença contagiosa que se espalhava. Então ele usou uma informação verdadeira que em 2015 tinha problema de leito para tentar criar uma associação, e aí ele joga lá a informação verdadeira, em 2015 faltou leito e não teve lockdown. Tudo isso é verdade. Mas está dentro de uma narrativa errada. A gente não pode fazer igual os desinformadores. A gente não pode só jogar a informação, essas informações são verdadeiras, então eu fiz o meu papel. Calma lá, não é assim, sabe? A gente não pode se isentar disso. A gente não pode começar a usar a mesma estratégia de um site de desinformação, que é pegar um pedaço da verdade descontextualizado e dizer, não, eu estou reportando. Não dá para fazer, sabe? Um ano de pandemia, a gente tem que aprender isso, assim. Eu sei que é difícil, a gente sabe que as redações são cada vez menores, cada vez menos gente, cada vez mais precário o trabalho jornalístico, cada vez demanda mais tempo, mas eu acho que é um desserviço se a gente ficar repetindo práticas de desinformadores, se a gente não se cercar desses cuidados, assim. Porque se a gente não é diferente dos desinformadores, se o jornalismo não se esmera em ser diferente de um site de desinformação, como é que eu vou dizer para alguém que eu sou confiável? Como é que eu vou dizer que eu sou melhor do que um site desinformativo? Né? Então, eu acho que a gente tem que, por mais que a gente tenha práticas melhores, a gente tem que ser melhor que eles, assim, temos que informar de forma melhor, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Porque agora a gente concorre com pessoas que estão cada vez, que ganham dinheiro, que se organizam, que têm publicidade igual tem jornais. Então, se a gente se não nos preocuparmos com essas práticas de não sermos desinformadores, não passarmos a informação pela metade só para manchetear, é isso, as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de saber a diferença entre a gente e entre o jornalismo profissional e o jornalismo da desinformação. Se a gente usa muito clickbait, os caras usam clickbait, se a manchete do UOL for a mesma manchete do Jornal da Cidade Online, assim, como é que eu vou explicar para uma pessoa que são duas fontes diferentes? Não pode isso. Ou tem exemplos aleatórios aqui, não estou querendo fazer nenhuma crítica específica ao UOL. Eu acho que a questão da ivermectina e da cloroquina, né, o que se tornou o uso desses medicamentos é um exemplo trágico e muito claro, assim, de tudo isso, do próprio jornalismo alimentando em determinados momentos essa rede, né? Uhum. Gente, a gente está quase chegando no nosso tempo aqui, quase 1 hora de webinar. Para finalizar, não quero deixar passar batida uma pergunta que o Elton Carvalho fez e que se encaixa muito nesse último assunto nosso. Uma pergunta, mais uma camada de complexidade, é um assunto já complexo. É o seguinte: quão eficazes as estratégias podem ser frente ao financiamento que as campanhas de desinformação recebem? Resumindo a pergunta, as estratégias seriam capazes de enfrentar o capital injetado nas campanhas? Se não, o que complementaria isso? É uma pergunta que vem aí no contexto como a Ana citou agora há pouco, do contexto em que a gente teve um informe publicitário totalmente desinformativo, por não sei quantos jornais aí Brasil afora, de grande circulação, nas capitais. Então, de repente é uma estratégia aceitar anúncio e pegar esse dinheiro para tentar produzir reportagens, contratar mais gente, não sei. O que vocês podem dizer nessa pergunta nada fácil? É uma pergunta complexa, assim, acho que não só os checadores, mas o jornalismo em geral tem esse problema de como financiar a informação de qualidade, como distribuir melhor a informação de qualidade, né? Acho que são dois dilemas, duas questões grandes aí que que o jornalismo enfrenta
não só na checagem em si, mas qualquer conteúdo de qualidade, né? Eu acho que uma coisa importante, talvez, que a gente precisa fazer mais é mostrar, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm ideia que os desinformadores ganham dinheiro, que os desinformadores que existem interesses econômicos por trás da desinformação, assim. Eu acho que tentar fazer mais investigação para mostrar como funciona isso. A gente, no Aos Fatos, tenta, mas a gente tem feito, faz, mas é complexo, porque nunca são coisas tão óbvias assim, né? Eu acho que era importante mostrar, investigar mais essas redes de desinformação, sabe, páginas que estão articuladas para páginas, perfis, para comportamentos inautênticos, para manipular o debate, entender quem está por trás. Eu acho que o jornalismo, ele, assim, a gente consegue fazer pouco, mas acho que é um papel importante, né? Acho que a gente, como jornalista, a gente não é militante, a gente não é Ministério Público, a gente não. Então tem um limite do que a gente consegue fazer, né? Mas eu acho que o que cabe a gente fazer para fazer frente ao dinheiro que é injetado em campanhas de desinformação é investigar esse dinheiro, investigar de onde está vindo, a quais interesses eles servem, que é o que o jornalismo faz de melhor, né? A gente consegue oferecer informações sobre o que está por trás das coisas, assim, né? Então, acho que a gente não tem como fazer além disso, né? De investigar e o outro exercício é esse, de como levar melhor o nosso conteúdo. Esse enfim, tem toda uma área de pessoas pensando no produto jornalístico, assim, um desafio grande de como chegar. O pessoal da Abrage tem um monitoramento interessante, que é o dos exércitos de notícias, né? Eu acho que esse é uma questão que a desinformação, acho que ela tem mais facilidade de circular, onde não tem a fonte confiável, um jornal local que acompanhe os interesses locais e as questões locais, né? E acho que aí um grupo de WhatsApp acaba virando a fonte de informação das pessoas, e aí vira para saber as coisas da cidade, vira para saber as coisas do mundo, vira para saber as coisas do país, né? O que está acontecendo no país, no mundo, na cidade. E aí a pessoa é mais difícil ela fazer essa pesquisa lateral, porque só tem o grupo de WhatsApp naquela cidade informando o que o prefeito está fazendo, né? Então, acho que pensar em estratégias de jornalismo local, pensar em como levar os conteúdos de informação de qualidade para lugares onde não tem, é o que dá para a gente fazer. É demorado, é complicado, é de difícil achar financiamento, jornalismo não é uma coisa super lucrativa, a desinformação talvez seja mais lucrativa, né? Conseguir clickbait é mais lucrativo do que botar repórter para apurar, para investigar. Então, acho que a gente sempre vai estar um passo atrás da desinformação, mas acho que isso não quer dizer que o nosso trabalho não serve para nada. Assim. Mas, enfim, o jornalista nunca foi salvador da pátria e nunca vai ser, né? A gente só vai oferecendo informações. Assim. Então... E também tem, para o jornalista que está tentando se aperfeiçoar e buscar mais informação sobre correção, enfim, sempre tem os treinamentos e os materiais gratuitos também, né? Que algumas instituições, alguns órgãos estão disponibilizando. Por exemplo, os cursos do First Draft, da agência Bore, tem o material do site Skeptical Science, né? Então, divulgadores científicos que estão tentando destrinchar esse meio, pensar até em monetização também para relacionar com essa questão financeira, né, do financiamento da desinformação, e estão repassando esse conteúdo, o jornalista também pode ter acesso. Mas realmente é um grande desafio, concordo. A desinformação é poderosíssima, como a Ana falou. Mas eu só acrescentaria como, para finalizar, a questão do início, que é a educação midiática mesmo, né? Acho que não só no meio online, por Facebook, mas incorporar isso em escolas desde muito cedo, eu acho que é importante trabalhar com isso para já formar leitores, né, e consumidores que sejam mais cuidadosos,
que sejam mais conscientes, que estejam preparados para lidar com esse conteúdo, às vezes até sem precisar da checagem mesmo, né? Porque por si só já conseguem fazer um filtro e saber quando estão expostos. Maravilha. Gente, estamos aqui no instante final. Eu depois vou separar e vou colocar lá no grupo, no fórum de reportagem. Também provavelmente enviaremos pela newsletter os links citados, os links que vocês falaram do manual, a Ana Rita, a Mineia que trabalhou na tradução, também os links para o site do Skeptical Science que você comentou agora. Acho que pode interessar aí ao pessoal que nos acompanha. Antes de finalizar, queria agradecer quem nos acompanha, que a gente vai mandar uma pesquisa, se puderem, por favor, respondê-la, ajuda bastante a gente a definir o tema dos próximos webinars para fazer de um modo que interesse a todos. Mineia e Ana, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, algum comentário final? Acho que não, Daniel, acho que é isso mesmo. Acho que a gente está inserido num momento muito complicado, mas ao mesmo tempo propício, né? Eu acho que ao mesmo tempo que essa crise com a Covid trouxe um mar de desinformação, mas trouxe também uma chance de a gente refletir sobre esse assunto, falar mais e divulgar, né, aquilo que é correto. Então, acho que é importante a gente continuar trabalhando na contramão disso tudo que está vindo para conseguir reverter de uma forma positiva também, né? Perfeito, Ana? Eu queria agradecer o convite, acho que conversar sobre o tema é sempre engrandecedor. Anotei vários pontos que a Mineia falou para dar uma olhada depois. E é Oi? Acho que deu uma travada na internet da Ana no momento final. Infelizmente. a gente Bom, entende. Ana, Ai, desculpa, voltou? acho que voltou Ixi, agora. caiu. Caiu, você ficou congelada. Desculpa. Não, era só, enfim, tava só comentando que eu acho que estamos num momento difícil, mas também foi um momento de muito aprendizado, né, para os jornalistas, para os divulgadores científicos. Se estabeleceu novas redes de divulgação científica também, né? Eu acho que o trabalho da Bore foi muito importante agora na pandemia. Então, acho que surgiram coisas boas, assim. Eu me nego a ser pessimista, assim. Eu acho que a gente tem que sempre tem coisas que a melhorar, sempre tem. Eu sou muito confiante no jornalismo, assim. É isso, eu não acho que a gente não é salvador da pátria nem nada, mas a gente tem muito a contribuir, assim. E concordo também, não é só o jornalismo, a educação midiática é importante demais, assim. A gente mudou muito a forma como a gente se informa nos últimos 10 anos, com internet, com profusão de pessoas falando, que é muito bom, mas é muito importante saber navegar nesse mar de informações, né? Mas eu sou esperançosa. A gente não tem uma frase da Thay, que é a diretora do Aos Fatos, que ela fala que é importante que nós sejamos céticos, mas não cínicos. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar dessa pandemia. A gente tem que questionar as fontes, inclusive os jornalões, a gente tem que questionar tudo, mas a gente não pode ser cínico, não acreditar em nada e não achar que a ciência não serve para nada, que nada, o jornalismo não serve para nada. Não, serve. Mas tem suas limitações, tem seus aprendizados, tem as coisas que tem que melhorar, e é isso. Vou deixar essa mensagem de otimismo, para não fechar desanimada. Para o meio da semana ainda. Animação. É isso, lá para cima, né? Energia lá em cima, junto com o número de mortes por Covid. Que horror. Não, gente. Não, melhor não. Mineia, Ana, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi ótimo o papo, aprendi bastante. Acho que o pessoal que acompanhou também. Obrigada, Daniel, pelo espaço. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.